gente, olha só o estado da minha mão depois de eu picar uma pitaia. Olha isso. Tá vendo, né? Vou posicionar a câmera pra vocês conseguirem ver melhor. Olha isso. Meu Deus. Olha atrás, meus dedos. Tá tudo manchado. Tudo manchado. Não sei se vai sair até amanhã, porque amanhã eu tenho aula. Enfim, não sei se vai sair até amanhã. Porque olha isso. Muito manchado. E foi por causa, gente, dessa coisinha aqui, que é pitaia. Eu adoro. Vocês adoram? Com limão e açúcar. Eu amo. Muito bom. Só comer pitaia, meus dentes vão ficar tudo vermelho. Mas isso sai, né? Mas da mão não sei se vai sair hoje, não. Tudo depende. Adoro pitaia.